Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão que fala sobre idolatria, né? É um assunto polêmico, né? Um assunto que muito é discutido. E eu quero nesta tarde dizer para você, nesta tarde que está me ouvindo, o que é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, coloca as coisas em primeiro lugar. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar e deixando as coisas de Deus em último lugar. Pois bem, você sabia que Deus matou mulheres e crianças, homens, mulheres e crianças, por causa da idolatria? Você sabia? Está na Bíblia. Deuteronômio, no capítulo 3, vai dizer que quando eles guerrearam o rei de Seom, o estado lá de Seom, né, no país Seom ali, e segundo a palavra do Senhor, diz que aquele povo era um povo idólatra. Era um povo que temia muito as imagens de escultura, deuses que não tinham nada a ver. E por consequência disso, o povo de Israel chegou nessa terra e queria, né, passar, somente passar. Só que esse rei Ogon não deixou. Então Moisés consultou o Senhor e disse: não, você pode atacar esse povo. Mata todos. Mata homens, crianças e mulheres. E Deus então permitiu que eles fizessem isso. E eles teve sucesso na guerra, matando homens e mulheres. A minha pergunta é: por que Deus matou esse povo? Porque esse povo era idólatra. Se você ir lá no Deuteronômio, no capítulo 7, você vai perceber que o povo era idólatra. E no Deuteronômio, no capítulo 6, você vai perceber que Deus dá a instrução a eles, dizendo que não dá os seus filhos e as suas filhas para se casarem com nenhum dos filhos deles, porque era um povo repugnante aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que deixa Deus em último lugar, Deus odeia. Deus odeia. Então, se você estiver deixando Deus em último lugar, quero dizer para você nesta tarde que Deus não se agrada. Quer trazer Deus para a tua casa? Coloque Ele em primeiro lugar. Outra coisa, por que Deus hoje, por que Deus matava aquele povo? Primeiro, eu quero dizer algo aqui para você nesta tarde. Quero ser em breve, mas eu quero deixar bem frisado essa mensagem. A palavra do Senhor diz que Moisés estava conduzindo aquele povo, que todos conhecem a história, só que o povo era rebelde, o povo era abestimado a pecar. E Deus tirou com esse povo dele e disse: eu vou matar Moisés, eles, e vou deixar Moisés, e vou deixar só você, e de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés não gostou do assunto. Moisés olhou para ele e disse: Senhor, então quer dizer então que o Senhor tira nós do Egito, para os olhos dos incrédulos, para os olhos do ímpio, de outras nações, vão dizer que o Senhor nos trouxe para o deserto para nos matar. O Senhor acha isso certo? Deus então concordou com Moisés. O que eu aprendo é que sempre Moisés intercedendo pelo povo. Deus queria acabar, mas Moisés intercedia pelo povo. Hoje, quem que intercede por nós? Por que nós pecamos tanto e não morremos? Por que nós fazemos tantas coisas erradas e Deus não nos mata? Não. Por quê? Porque veio para morrer por mim e por você,
E ele está à destra do Pai, à direita do Pai, sentado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, intercedendo por mim e por você. Simplesmente porque você não morre. Porque que você sempre tem uma vida poupada. Porque o Senhor Jesus, quando ele olha para mim e para você, na situação que você se encontra, na situação que você está, por que que Deus não te mata? Porque o próprio Senhor Jesus, ele olha para Deus, olha para você e diz: Senhor, Pai, não acabe com ele. Espera um pouquinho. Eu ainda acredito nele. Ele vai levantar. Ele ainda vai ser um pregador da minha palavra. Ainda ele vai ser um cantor, um adorador. Então, não mate agora. Então, eu quero dizer para você: você está vivo hoje, não porque você, por causa da tua força, não. É porque tem um, aleluia, que morreu por mim e por você. E ele está intercedendo por nós. Quando nós pecamos e arrependemos dos nossos pecados e não a praticamos mais, nós recebemos de Deus o perdão